Todas as manhãs começam do mesmo jeito para mim. Às 7 horas, o despertador toca. Não o deixo tocar por mais de 5 segundos. É um hábito de quando Agnes dormia ao meu lado. Julia, ela costumava dizer, você é a única pessoa que eu conheço que acorda um segundo antes do despertador para desligá-lo. Agora, Agnes se foi há 9 anos, mas eu ainda desligo o despertador com a mesma rapidez. Levanto-me da cama, que sempre arrumo imediatamente. Aliso as dobras da colcha com as mãos exatamente 3 vezes. Meus chinelos já estão exatamente onde deveriam estar, ao lado do criado mudo, com os dedos dos pés fora da cama. Calço-os e vou ao banheiro, onde realizo uma sequência de 19 ações, sempre na mesma ordem. Escovar os dentes, exatamente 3 minutos, cronometrados. Tomar banho, 5 minutos, nem um segundo a mais. Prefiro me barbear com uma navalha perigosa, como sempre fiz. Os jovens de hoje em dia não entendem o que significa um barbear de verdade. Há algo de meditativo nisso, especialmente quando você segura uma lâmina afiada na própria garganta. Às 8 horas, estou completamente vestido. Minhas roupas são as mesmas, uma camisa branca engomada, calças cinza escuras com flechas, um cardigan, mesmo no calor. Você parece um personagem de filme antigo, Sr. Nye, disse-me certa vez a chefe dos Correios, uma jovem com tatuagens nos braços e fones de ouvido sempre saindo das orelhas. Ela não percebeu que era um elogio para mim. Na minha época, os homens se vestiam como homens, não como adolescentes. Aos meus 76 anos, não vou usar aquelas camisetas ridículas ou, Deus me livre, aquelas calças de moletom fora de casa. O café da manhã também não muda, mingau de aveia com água, uma torrada com manteiga, um copo de suco de laranja e café preto. Durante o café da manhã, dou uma olhada na minha agenda, embora raramente encontre algo novo nela. As consultas médicas são a cada 3 meses. O pagamento das contas, no primeiro dia de cada mês. As compras de supermercado toda terça e sexta-feira. A vida em Wilmington flui em um ritmo comedido, especialmente em nosso subúrbio, ladeado por casas idênticas com gramados impecáveis. Depois do café da manhã, arrumo meus remédios do dia, para pressão alta, para o coração, vitaminas e mais um punhado de outros. Quantas pessoas da minha idade conseguiriam viver sem essa farmácia? Não muitas, suponho. Ainda tenho sorte. Ainda consigo andar, cozinhar e manter a casa em ordem sozinha, ao contrário de Harold Pierce, da rua ao lado, que recentemente caiu e quebrou o quadril. Ele agora está em uma casa de repouso onde enfermeiras trocam suas fraldas. Não, prefiro morrer na minha própria cama. Às 9 horas, sento-me numa cadeira perto da janela com um jornal. É uma das poucas coisas a que ainda não me acostumei, ler as notícias numa tela. Preciso do papel, do cheiro da tinta de impressão, do farfalhar das páginas. Cordélia me provoca por causa disso o tempo todo. Pai, você é a única pessoa com menos de 100 anos que ainda assina jornal impresso. Nunca respondo que ela é a única filha que acha que não tem problema zombar dos hábitos do pai. O jornal é um ritual. Primeiro as notícias internacionais, depois as nacionais, depois as locais. Eu pulo esportes, nunca me interessei. Mas sempre leio os obituários com atenção. Na minha idade, é praticamente uma crônica social. Você fica sabendo quem dos seus conhecidos já deixou este mundo. Às vezes, há nomes de pessoas com quem trabalhei no tribunal. O juiz Bernstein morreu no ano passado. O promotor Lawrence, 3 meses antes. O tempo não poupa ninguém. Depois do jornal, verifico minhas contas, embora a maioria já esteja configurada para débito automático. É um hábito que me veio dos tempos em que eu costumava manter o orçamento familiar guardando cheques em envelopes. Agnes nunca entendeu por que eu era tão meticulosa em controlar cada centavo. Julia, nós não somos pobres, ela dizia. Mas não era uma questão de dinheiro. Era uma questão de ordem. Ordem é a única coisa que mantém a sanidade em um mundo caótico. Por 39 anos, trabalhei como estenógrafa de tribunal. 39 anos, registrei as palavras ditas no tribunal, os depoimentos de testemunhas, os argumentos dos advogados de defesa, os veredictos do júri, os veredictos dos juízes. Meus dedos voavam sobre o teclado de uma máquina estenográfica, registrando cada palavra com uma precisão invejável. Sabe o que é interessante em ser estenógrafa? É como se você não existisse no tribunal. Você é invisível,
parte da mobília. As pessoas não percebem a sua presença e falam como se ninguém pudesse ouvi-las, exceto as pessoas a quem estão se dirigindo. Vi famílias se desintegrarem em processos de divórcio. Pessoas confessam assassinatos, vítimas de estupro contam suas histórias em lágrimas. Registrei casos de fraude, de corrupção, de abuso infantil. Todos os lados mais sombrios da natureza humana passam por meus dedos, transformando-se em linhas suaves de símbolos estenográficos. Quando Cordélia era pequena, ela sempre me perguntava sobre o trabalho. Papai, o que você fez hoje? E eu sempre respondia da mesma forma, escrevendo palavras, querida. Só escrevendo palavras. Eu não podia dizer a ela que aquelas palavras descreviam como um pai batia nos filhos até eles desmaiarem, ou como um marido envenenava lentamente a esposa com arsênico, ou como um caixa de banco roubava as economias de aposentadoria de idosos. Como alguém poderia dizer uma coisa dessas a uma criança? Às 11 horas, preparo-me para minha caminhada diária. Calço sapatos mais confortáveis, a artrite manifesta-se se os sapatos não forem adequados. Levo uma bengala, não porque não consiga andar sem ela, mas como rede de segurança caso fique tonta. Isso acontece quando a minha pressão arterial sobe. Verifico se tenho o meu telemóvel, embora normalmente não tenha ninguém para quem ligar. O meu percurso permanece inalterado, 2 horas e 6 quilômetros em redor do perímetro do bairro. Passo pela casa dos Kingsley, onde a senhora Kingsley está sempre a mexer no jardim, se o tempo permitir. Passo pela escola primária, onde as crianças brincam ruidosamente no recreio. Passo por um pequeno parque com um lago onde nadam patos. Passo por uma fila de lojas, onde às vezes paro para tomar um café, e depois o caminho de volta para casa. Enquanto caminho, penso mais no passado do que no futuro. Na minha idade, o futuro é um conceito com limites bem claros. Reflito sobre os casos que escrevi, sobre as pessoas cujas histórias passaram por mim. Imagino o que aconteceu com Jennifer Uray, a jovem que testemunhou contra seu padrasto estuprador há 20 anos. Será que ela conseguiu construir uma vida normal depois do que lhe aconteceu? E quanto a Michael Stone, o garoto que foi condenado por roubo? Ele jurou que se recuperaria. Será que cumpriu a promessa? Essas perguntas sem resposta me preenchem enquanto caminho. Às vezes, lembro-me dos bons momentos, raras absolvições de inocentes, adoções tocantes, decisões justas em processos civis. Mas, de alguma forma, as histórias mais sombrias deixam uma marca mais profunda. Quando chego em casa, geralmente é por volta das 13 horas. Preparo um almoço leve para mim, sopa ou um sanduíche, nada complicado. Agnes era uma ótima cozinheira, e eu nunca aprendi a cozinhar nada além dos pratos mais simples. Depois que ela morreu, tentei dominar algumas de suas receitas, mas nunca ficaram tão boas. Acabei desistindo e aceitei o fato de que algumas coisas simplesmente não podem ser reproduzidas. Depois do almoço, costumo ler. Minha biblioteca é uma das poucas coisas de que realmente me orgulho: clássicos, romances históricos, biografias, nada de literatura moderna. A maioria dos livros novos me parece superficial. Releio os velhos mestres, Dickens, Tolstói, Hemingway. Há um peso em suas palavras que falta muito nos autores de hoje. Às vezes, se o tempo estiver particularmente bom, sento-me no quintal. Tenho um pequeno jardim que mantenho em boas condições. Agnes adorava flores, especialmente rosas. Eu cuidava de suas roseiras e cuido delas como ela me ensinou. É outra maneira de manter um pouco da presença dela em minha vida. Às 16 horas, costumo ligar a TV para assistir ao noticiário, não porque esteja interessado, a maioria das notícias agora é apenas uma repetição da mesma coisa com palavras diferentes, mas porque isso cria um ruído de fundo em uma casa silenciosa demais. Às vezes, até converso com os apresentadores, comentando suas mensagens, claro que diriam isso. Que absurdo! Na minha época, uma coisa dessas era impensável. Falar com a TV é o primeiro sinal de demência senil? Talvez. Mas quando você mora sozinho, começa a apreciar até mesmo a ilusão de companhia. Às 5h30, o telefone toca. Sei quem é antes mesmo de atender. Cordélia sempre liga no mesmo horário, como se tivesse colocado um lembrete na agenda: ligue para o meu pai. Talvez tenha ligado. Olá, papai, sua voz soa alegre, mas com aquela entonação especial que se usa quando se fala com crianças muito pequenas ou idosos. Olá, Cordélia, respondo.
Como você está hoje? Tomou seus remédios? Sempre as mesmas perguntas, como se eu não fosse capaz de cuidar da minha própria saúde. Claro que sim. Não me esqueço, respondo. Ok, pai. Só estou preocupada com você, diz ela. Nunca digo a ela que, se estivesse realmente preocupada, passaria por aqui mais de uma vez por mês. Você está se alimentando bem? A próxima pergunta da lista. Sim, Cordélia. Eu como regularmente. Pai, você sabe o que quero dizer. Vegetais, frutas, proteínas, não apenas enlatados e congelados. Suspiro. Aos meus 76 anos, tenho que cuidar da minha alimentação como um colegial. Estou me alimentando normalmente. O almoço de hoje foi sopa de legumes e um sanduíche de frango. Isso a tranquiliza, mesmo que a sopa tenha sido de lata e o frango tenha sido embalado a vácuo. Mas por que entrar em detalhes? Escuta, papai, a voz dela muda, ficando um pouco mais aguda. Percebo imediatamente que ela está prestes a dizer algo que não vou gostar. Peregrine e eu estávamos pensando em vir aqui sexta à noite. Jantar. O que você acha? É isso. Uma visita sexta à noite. Acontece a cada poucos meses, geralmente quando eles querem algo de mim. Provavelmente dinheiro de novo. Da última vez, foi ajuda para pagar as férias deles em Cape Cod. Antes disso, foi um empréstimo para reformar a cozinha. Eles nunca chamam de presente, sempre um empréstimo, mesmo sabendo muito bem que o dinheiro nunca voltará para mim. Sexta-feira, repito, como se estivesse refletindo sobre a oferta, como se tivesse outros planos. Sim, sexta-feira seria ótimo. Ótimo! Ela parece animada, mas sei que não é pela perspectiva de passar um tempo comigo. Levamos o jantar. Você não precisa cozinhar nada. Certo, concordo. A que horas devo esperar você? Que tal 18h30? E pai, não limpe de propósito. Não viemos verificar a limpeza da sua casa. Mas sei que, se o chão não estiver brilhando e a poeira não for limpa de todas as superfícies, Cordélia certamente notará e comentará. Pai, tem certeza de que está à altura da tarefa de limpeza? Talvez você devesse contratar uma ajudante. E então uma série de perguntas sobre minhas finanças se seguirá, porque uma au pair é uma despesa que Cordélia acha que eu poderia evitar se concordasse em me mudar para um lugar com cuidados. Ela nunca chama isso de casa de repouso, mas nós duas sabemos o que ela quer dizer. Não vou, minto. Claro, vou limpar, como sempre limpo antes de eles chegarem, como se estivesse me preparando para uma inspeção. Então te vejo sexta, pai. Cui disse. Te vejo sexta, Cordélia. Desligo e olho para o telefone. Nossa conversa durou exatamente 4 minutos, ainda mais curto do que o normal. Será que ela alguma vez se perguntou por que nossas conversas são tão curtas e superficiais? Será que ela percebe o quanto nos tornamos estranhos um para o outro? Eu fui um pai ruim? Às vezes penso nisso. Eu sustentava a família, nunca bebi, nunca traí Agnes, nunca levantei a mão para Cordélia. Mas eu estava emocionalmente disponível? Dificilmente. Depois de um dia inteiro registrando as tragédias de outras pessoas, eu voltava para casa emocionalmente esgotado. Eu precisava de um tempo em silêncio para me recuperar. Agnes entendia isso. Cordélia, não. Olho para o relógio, 17h36. Mais um dia chega ao fim, quase indistinguível do anterior. Amanhã, acordo às 7 horas, desligo o despertador 5 segundos depois e tudo recomeça. É assim que minha vida segue agora, no ritmo tranquilo e metódico que criei para mim. E, por incrível que pareça, estou bem com isso. Pelo menos, é o que digo a mim mesma. Mas agora, depois do telefonema de Cordélia, há uma mudança na minha rotina: jantar de sexta-noite, uma visita da minha filha e do meu genro, uma invasão do meu espaço cuidadosamente organizado. E, em algum lugar lá no fundo, sinto uma ansiedade que tento suprimir, porque cada vez que eles me visitam, algo muda, e geralmente não para melhor. Na sexta-feira, eu tinha limpado a casa inteira. Apesar da promessa de Cordélia de não fazer isso, passei 2 dias limpando minuciosamente, esfreguei o chão, limpei todas as superfícies e até tirei e lavei as cortinas da sala.
Minhas costas protestaram contra tal atividade, mas ignorei a dor. Havia algo reconfortante naquele trabalho metódico, em transformar um espaço em um lugar imaculadamente limpo. Detesto bagunça. Talvez seja uma deformidade ocupacional, 39 anos registrando o caos da vida humana, expondo em símbolos estenográficos precisos. Ou talvez seja apenas a velhice. Quando você não consegue controlar o mundo ao seu redor, começa a controlar o seu ambiente imediato. Às 18h20, ouvi o som de um carro parando. Peregrine sempre chega um pouco antes do horário combinado, como se quisesse me pegar desprevenida. Vesti meu suéter e fui até a janela. O Volvo prateado deles estava estacionado na entrada da garagem. Cordélia saiu primeiro, com um saco de papel com compras nas mãos. Peregrine está atrás dela, carregando uma garrafa de vinho. Abro a porta antes mesmo que eles tocassem a campainha. Papai, Cordélia me beija na bochecha. Ela cheira a perfume caro, forte demais para o meu gosto. Como você está? Olá, Cordélia. Estou bem, respondo, pegando a sacola de compras. Peregrine, boa noite. Meu genro aperta minha mão. Ele tem um aperto de mão firme, uma das poucas coisas que respeito nele. Julia, ele concorda. Trouxe um bom vinho. Francês. Ele diz isso com uma entonação peculiar, como se eu devesse ficar impressionada. Peregrine sempre foi um pouco snob nessas coisas, o curador da estufa da cidade com pretensão de gosto requintado. Entrem. Dou um passo para trás, deixando-os entrar. Eles entram, e vejo os olhos de Cordélia vasculharem o cômodo, procurando poeira, bagunça, sinais de que seu pai finalmente começou a entrar em demência senil. Ah, papai, está tão limpo, diz ela com leve surpresa. Você contratou alguém para limpar? Não, respondo secamente. Ainda consigo segurar um esfregão. Peregrine sorri, tirando o casaco. Devo dizer, Julia, para um homem da sua idade, você está se saindo bem. Um homem da sua idade. É como se eu fosse um artefato antigo que, de alguma forma, ainda funciona. Tenho vontade de lembrá-lo de que, na minha idade, muitos homens ainda trabalham, viajam, vivem a vida ao máximo. Mas eu não faço isso. Não adianta começar a noite com um confronto. Eu trouxe bifes, Cordélia se dirige para a cozinha. E batatas para assar, e salada, claro. Você não come verduras o suficiente, pai, tenho certeza. Ela abre a geladeira, e posso ver seus olhos avaliando o conteúdo. Não tem muitos produtos frescos lá. Principalmente coisas que se conservam por muito tempo. Quando você mora sozinho, é difícil comprar comida que estraga rápido. Você não tem quase nada na geladeira, ela comenta, em tom de desaprovação. Como você come? Eu como o suficiente, Cordélia. É que eu estava no mercado anteontem e estava planejando minha próxima ida para amanhã. Ela balança a cabeça, claramente incrédula. Cordélia se sente em casa na cozinha, abrindo os armários, pegando uma frigideira, encontrando uma tábua de corte. Ela sempre amou cozinhar, desde a adolescência. É um dos poucos hobbies que lhe restaram daquela época. Peregrine serve vinho em taças. Ele não está me servindo muito. Não dá para beber demais, né? Com a sua medicação. Uma taça está ótimo, digo, embora eu pudesse beber mais. Mas Peregrine tem razão, com meus comprimidos, não vale o risco. Como vai o seu trabalho, Peregrine? Pergunto, tomando um gole do meu vinho. É muito bom, embora eu nunca tenha sido muito conhecedora. Ele suspira com o tipo de teatralidade que sempre me pareceu falsa. É difícil, Julia. A prefeitura cortou o orçamento de novo. Dá para imaginar? Tivemos que parar de comprar orquídeas novas para a seção tropical, e eu já contratei um fornecedor da Tailândia. Peregrine está sempre reclamando do orçamento. No entanto, notei que suas roupas são sempre caras. O relógio em seu braço custa mais do que eu jamais gastei em acessórios, e as férias dele de Cordélia são sempre para lugares exóticos. Para pessoas que falam sobre falta de dinheiro o tempo todo, elas vivem incrivelmente bem. É triste, digo, neutro. Mas talvez, na atual situação econômica, orquídeas exóticas não sejam a primeira necessidade da cidade. Seu rosto fica ligeiramente tenso. Cultura e beleza são sempre uma necessidade, Julia.
É o que nos separa dos animais. Mas, claro, as pessoas da sua geração têm dificuldade em entender isso. Lá vem aquele tom condescendente de novo, como se eu fosse um homem das cavernas incapaz de apreciar as sutilezas da vida moderna. Passei a maior parte da minha carreira registrando depoimentos de professores, especialistas e pessoas das artes. Provavelmente sei mais sobre cultura do que ele, com seu diploma em botânica. Cordelia intervém, sentindo a tensão aumentando. Pai, notei que seu suéter está desfiado nos cotovelos. Você precisa renovar seu guarda-roupa. E lá está, mais uma crítica. Meu suéter pode não ser novo, mas está limpo, confortável e totalmente funcional. Meu suéter é perfeitamente adequado às minhas necessidades, respondo. Além disso, por que gastar dinheiro com roupas novas na minha idade? Não diga isso, exclama Cordelia, virando os bifes. Parece que você vai morrer amanhã. Você ainda tem muitos anos pela frente. Não sei se ela está dizendo isso para o meu conforto ou para o dela. Às vezes, acho que minha morte a assusta, não como a perda do pai, mas como um confronto inevitável com a própria mortalidade. De qualquer forma, ela continua, você deveria se cuidar melhor. Perdeu peso desde a nossa última consulta? Na verdade, meu peso não mudou há anos, mas Cordelia sempre encontra algo com que se preocupar. Meu peso está normal, eu digo. O Dr. Harris não demonstrou nenhuma preocupação no meu último check-up. Quando foi isso? Ela pergunta, desconfiada. Há 3 semanas. É verdade. Eu não falto a exames médicos, ao contrário de muitos dos meus colegas. Sei muito bem que me manter saudável é a única maneira de manter minha independência. Enquanto Cordelia termina o jantar, noto Peregrine andando lentamente pela sala, observando as coisas. Seu olhar se demora no relógio antigo que herdei do meu pai, no jogo de chá de prata que Agnes e eu ganhamos de casamento, na coleção de primeiras edições que colecionei ao longo dos anos. Sei o que ele está fazendo, avaliando, catalogando, estimando o valor, como um abutre circulando sobre uma presa ainda viva. Já havia esse olhar antes, quando vieram depois da morte de Agnes, supostamente para me ajudar a organizar as coisas dela. Cordelia tinha levado todas as suas joias na época, como lembrança, é claro, embora eu nunca a tenha visto usar o colar de pérolas ou os brincos de safira da mamãe. O jantar está pronto, anuncia Cordelia, colocando os pratos na mesa de jantar. Papai, sente-se à cabeceira da mesa. Sentamo-nos e tenho de admitir que a comida parece boa. Os bifes estão perfeitamente cozinhados, as batatas estão coradas, a salada está fresca. Cordelia sempre foi uma boa cozinheira, tendo herdado esse talento da Agnes. Parece ótimo, digo sinceramente. Obrigada, Cordelia. Ela sorri, por um momento, vejo-a como a menina que estava tão ansiosa para receber os meus elogios. O que aconteceu conosco? Quando é que nos tornamos tão estranhas? Bom apetite, diz Peregrine, erguendo o copo para as reuniões familiares. Bebemos e há um silêncio por um tempo, quebrado apenas pelo som dos talheres. A comida é realmente boa, e percebo que tenho um bom apetite, apesar da tensão. Pai, começa Cordelia após alguns momentos de silêncio, você já ouviu falar do novo programa de benefícios para aposentados da cidade? Sim, li sobre isso no jornal, respondo, cortando um pedaço do bife. Eles estão aumentando os benefícios em 10%. Isso é bom, não é? Ela sorri. Um dinheiro extra nunca é demais. Acho que sim, digo, embora ache o sistema de distribuição desses benefícios injusto. Peregrine ergue uma sobrancelha. O que você quer dizer, Júlia? No sentido de que são distribuídos igualmente, sem levar em conta a contribuição real de cada um para a sociedade, explico. Um homem que trabalhou a vida toda, pagou impostos, criou filhos, recebe a mesma quantia que alguém que mal trabalhou ou viveu de assistência social a maior parte da vida. Vejo o rosto de Peregrine se fechar. Ele sempre foi um defensor da justiça social em sua forma mais primitiva, dando a todos o mesmo valor, independentemente do mérito. Essa é uma visão muito conservadora, diz ele com óbvia desaprovação. Você está sugerindo que retiremos o apoio dos menos protegidos. Estou sugerindo recompensar aqueles que realmente contribuíram, respondo calmamente. Isso não é conservadorismo. É justiça. Justiça, ele eleva a voz.
E aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades? Que nasceram na pobreza? Que enfrentaram discriminação? Peregrine, interrompe Cordélia, não vamos começar uma discussão política durante o jantar. Mas ele já começou. Não, eu quero entender. Júlia, você realmente acha que pessoas menos afortunadas do que você merecem menos apoio na velhice? Acho que sorte tem muito pouco a ver com sucesso, digo. Nasci em uma família de encanadores. Meu pai trabalhava 6 dias por semana para nos sustentar. Comecei a trabalhar aos 16 anos, paguei minha própria educação e nunca peguei um empréstimo que não pudesse pagar. Então, não precisa me falar sobre privilégio. Peregrine bufa. A clássica história de sucesso independente. Mas os tempos mudaram, Júlia. É muito mais difícil para os jovens agora. Sério? Arquei uma sobrancelha. Quando eu era jovem, não tínhamos metade das conveniências que temos agora. Não havia internet para obter informações instantaneamente. Não havia smartphones, redes sociais, serviços de streaming. Trabalhávamos mais e reclamávamos menos. Pai, Cordélia intervém com óbvia irritação, você parece um clichê. Talvez, concordo, mas isso não torna minhas palavras menos verdadeiras. Peregrine balança a cabeça. Você simplesmente não entende as realidades modernas. O custo de vida aumentou. Os salários não acompanham a inflação. Moradia é inacessível. E, no entanto, você mora em uma casa 2 vezes maior do que o necessário para 2 pessoas, dirige um carro caro e não me lembro de você ter se negado férias ou restaurantes, digo, sem hesitar. Então, nem me fale de pobreza. Há um silêncio pesado na sala. O rosto de Peregrine está congelado numa expressão de raiva justificada, e Cordélia parece que eu a bati. Tudo bem, diz ela finalmente. Vamos mudar de assunto. Concordo com a cabeça, decidindo não continuar a discussão. Afinal, de que adiantaria? Nunca concordaremos em nada. Peregrine cresceu numa família de professores universitários que sempre votaram na esquerda e conversavam sobre justiça social durante o jantar com outros intelectuais. Ele nunca entenderá meu ponto de vista. Como vai o seu trabalho, Cordélia? Pergunto, tentando mudar de assunto. Muitas indenizações de seguro ultimamente. Minha filha trabalha como avaliadora de seguros, avaliando indenizações para a seguradora. Não é um emprego mais glamouroso, mas é estável e bem pago. Está tudo bem, ela responde sucintamente. Muitos trabalhos pequenos, nada grave. Percebo que ela ainda está magoada, mas continuo tentando puxar assunto. E como está a Samantha? Ainda trabalhando com você? Samantha é uma colega de trabalho dela que ela mencionou com frequência no passado. Ela foi embora há 3 meses, pai. Eu te contei. Talvez tenha contado. Não me lembro. Não porque eu tenha problemas de memória, mas porque essas conversas costumam ser tão superficiais que simplesmente não me vêm à mente. O resto do jantar é passado desajeitadamente tentando manter a conversa fluindo. Peregrine fala sobre uma nova exposição de suculentas que está organizando. Cordélia menciona um filme que eles assistiram recentemente. Concordo com a cabeça e faço comentários apropriados, mas a tensão não desaparece. Depois do jantar, Cordélia recolhe os pratos, recusando minha ajuda. Sente-se, papai. Eu me viro. Peregrine e eu permanecemos à mesa. Ele gira a taça de vinho nas mãos, claramente desconfortável. Peço desculpas pela tensão, diz ele finalmente. Sou simplesmente apaixonado por questões sociais. Eu notei, respondo secamente. Ele suspira. É que o mundo está mudando, Júlia. O que funcionou para a sua geração não funciona para a nossa. Quero dizer a ele que cada geração se considera única em seus problemas, que as dificuldades fazem parte da vida, não são a exceção à regra, que a responsabilidade pela própria vida cabe, antes de tudo, ao indivíduo, não à sociedade ou ao Estado. Mas não digo nada. Não adianta reabrir a discussão. Cordélia volta da cozinha, enxugando as mãos com uma toalha. Fiz café, diz ela, e tenho biscoitos daquela padaria que você adora, papai. Não me lembro de ter mencionado nenhuma padaria em particular, mas aceno com gratidão. Seguimos para a sala de estar, onde Cordélia está servindo café em xícaras. Papai, ela começa após uma pausa,
Peregrine e eu queríamos conversar com você sobre uma coisa. É isso, o verdadeiro motivo da visita deles. Fico tensa por dentro, mas por fora permaneço calma. Estou ouvindo. Cordélia troca um olhar com o marido, e ele acena sutilmente. Veja bem, tivemos uma necessidade financeira, diz ela cuidadosamente, escolhendo as palavras. Nosso telhado precisa ser trocado urgentemente. As chuvas recentes mostraram que está vazando em vários lugares. É muito desagradável, comento neutramente. Sim, é terrível, diz Peregrine. E o seguro não cobre esses reparos porque é considerado desgaste natural, não dano repentino. Concordo com a cabeça, esperando que eles continuem, embora eu já perceba aonde querem chegar. Recebemos vários orçamentos de empreiteiros, continua Cordélia. O menor foi de $15.000, só para materiais e mão de obra, sem contar possíveis extras caso encontrem algum problema oculto. Parece caro, eu digo. Muito caro, ela concorda. E, sabe, não estamos em uma boa situação agora. Peregrine mencionou cortes no orçamento da estufa, e minha empresa congelou os aumentos salariais para este ano por causa da situação econômica. Espero em silêncio que ela finalmente chegue ao ponto. De qualquer forma, papai, Cordélia respira fundo, estávamos pensando que talvez você pudesse nos emprestar o dinheiro para consertar o telhado. Seria um empréstimo, claro. Pagaremos assim que pudermos. Pronto. Eu sabia que eles não estavam ali só para jantar e conversar. Eles sempre vêm quando precisam de alguma coisa, e quase sempre é dinheiro. 15.000 é uma quantia considerável, digo lentamente. Nós sabemos, responde Peregrine rapidamente. E não pediríamos se não fosse absolutamente necessário. Mas o telhado não é algo que se possa adiar. Se vazar mais, o estrago será muito maior. Olho para os dois. Eles parecem genuinamente preocupados, mas não consigo deixar de reparar no relógio novo no pulso de Peregrine ou na bolsa de grife de Cordélia que ela deixou no corredor. Essas pessoas claramente não vivem de salário em salário, como tentam retratar. Vou pensar nisso, digo finalmente. É uma quantia considerável de dinheiro, e preciso verificar minhas finanças. Vejo a decepção no rosto de Cordélia. Ela claramente esperava uma concordância imediata. Claro, papai, nós entendemos, diz ela, tentando disfarçar a reação. É só que, quanto mais cedo começarmos os reparos, melhor. Te aviso nos próximos dias, prometo. Isso encerra o assunto, mas o clima fica ainda mais tenso. Vejo Peregrine olhar para o relógio, claramente ansioso para ir embora. Cordélia também parece impaciente, como se a missão deles não fosse o sucesso que esperavam, e não há sentido em se demorar agora. Logo, eles estão se preparando para partir. Cordélia beija minha bochecha, prometendo me ligar na semana que vem. Peregrine aperta minha mão, com um aperto menos firme do que quando entraram. Fico parada na porta, observando-os entrarem no carro e irem embora, e sinto uma estranha sensação de alívio por eles terem ido embora e amargura por nosso relacionamento ter se reduzido a isso, jantares constrangedores e pedidos de dinheiro. De volta a casa, começo a guardar os pratos restantes. Meus pensamentos retornam ao pedido deles, $15.000. Eu tenho esse dinheiro. Sempre fui frugal e, ao longo dos anos, economizei o suficiente para uma velhice confortável. Mas a questão não é se posso dar a eles essa quantia. A questão é que esta não é a primeira vez que eles vêm com a mão estendida, e provavelmente não será a última. Eles chamam isso de empréstimo, mas tenho plena consciência de que esse dinheiro nunca voltará para mim, assim como os 8.000 que dei a eles para uma reforma na cozinha há 2 anos nunca voltaram para mim, ou os 6.000 para umas férias em Cape Cod no ano passado, quando Cordélia estava à beira da exaustão nervosa e realmente precisava de férias. Coloco a última xícara na prateleira e olho para a cozinha, perfeitamente limpa, assim como o resto da minha casa, organizada, sob controle, ao contrário do meu relacionamento com minha filha, que parece ter sido sempre um pouco caótico e complicado. Talvez eu realmente tenha sido um péssimo pai. Talvez eu tenha trabalhado demais e não estivesse emocionalmente disponível o suficiente. Ou talvez algumas pessoas sejam assim, sempre querendo mais, nunca valorizando o que têm. Não sei as respostas para essas perguntas. Só sei que amanhã tenho que decidir se lhes dou dinheiro ou não. E qualquer decisão que eu tome afetará nosso relacionamento já frágil. Já se passaram 2 semanas desde aquele jantar constrangedor.
Decidi dar o dinheiro a Cordelia e Peregrine, não os US$ 15.000, mas US$ 10.000, explicando que era o máximo que eu podia pagar sem comprometer minhas economias. Eles ficaram decepcionados, mas aceitaram a quantia com gratidão ostensiva e prometeram devolvê-la assim que surgisse a oportunidade. Eu não esperava ver aquele dinheiro novamente. Depois, Cordelia ligou e me convidou para o almoço de domingo. É o mínimo que podemos fazer como agradecimento, papai, disse ela com um entusiasmo que me pareceu excessivo. Concordei, embora preferisse ficar em casa com um bom livro. As interações sociais me entediavam cada vez mais à medida que envelhecia, especialmente aquelas repletas de falsidade e segundas intenções. No domingo, me vesti com esmero, minhas melhores calças, uma camisa passada, uma gravata que raramente uso. Não que eu quisesse impressionar, mas minha mãe sempre me ensinou que se deve vestir-se respeitosamente para jantares em família. Alguns hábitos não mudam, mesmo depois de décadas. Chamei um táxi, já que não dirijo há anos. Minhas reações não são mais as mesmas, e decidi que seria irresponsável colocar em risco os outros usuários da estrada. Não foi uma decisão fácil abrir mão da independência que o próprio carro proporciona, mas foi necessária. A casa de Cordelia e Peregrine fica em um dos bairros mais nobres de Wilmington, uma grande mansão colonial com um jardim bem cuidado e uma ampla entrada de veículos. Grande demais para um casal sem filhos, mas eles sempre buscaram prosperidade ostensiva. Suspeito que a hipoteca represente grande parte de suas despesas mensais. Quando o táxi parou em frente à casa, reparei imediatamente no telhado. Não havia sinal das reformas que haviam começado, nem andaimes, nem materiais, nem operários. Imagino, penso, para onde foram meus 10.000? Cordelia abre a porta antes que eu possa tocar a campainha. Ela está impecável, o cabelo está arrumado, a maquiagem está impecável e ela está usando um vestido elegante que tenho certeza de que vale mais do que todo o meu guarda-roupa. Papai, ela me abraça. Que gentileza sua ter vindo. Seu entusiasmo parece forçado, mas retribuo o abraço. Olá, Cordelia. Obrigada por me convidar. Ela me leva para dentro de casa, e imediatamente noto as mudanças na sala, um sofá novo de couro caro, algumas poltronas elegantes que não estavam lá antes e um tapete grande, obviamente feito à mão. O dinheiro para o telhado obviamente foi desviado para compras melhores. Vejo que você tem móveis novos, comento, sem conseguir me conter. Cordelia fica um pouco tensa, mas rapidamente restaura o sorriso. Sim, houve uma liquidação. Uma sorte inesperada. Peregrine. O papai chegou. Meu genro aparece da cozinha, enxugando as mãos com uma toalha. Ele está de avental por cima de uma camisa cara. Peregrine gosta de bancar o cozinheiro caseiro, embora eu suspeite que Cordelia cozinha a maior parte do tempo. Julian, seja bem-vindo. Ele estende a mão para cumprimentá-lo. Como foi a viagem? Sem incidentes, respondo. O taxista sabia o caminho. Ótimo, ótimo, Peregrine acena com a cabeça, com o tipo de condescendência que muitas pessoas demonstram com pessoas mais velhas, como se chegar com sucesso ao seu destino fosse uma conquista. Estou fazendo minha massa especial. Espero que esteja com fome. Bastante, respondo, embora não esteja com muita fome. Como estão os reparos no telhado? Há um silêncio constrangedor na sala. Cordelia e Peregrine trocam olhares rápidos. Bem, pai, começa Cordelia cautelosamente, decidimos adiar um pouco o início da obra. O empreiteiro que escolhemos está ocupado com outro projeto, e vamos ter que esperar mais algumas semanas. Entendo, digo, sem demonstrar que consegui enxergar através da mentira. Espero que o telhado não vaze mais durante esse tempo. Ah, já consertamos as áreas mais problemáticas com reparos temporários, acrescenta Peregrine rapidamente. Está tudo sob controle. Concordo com a cabeça, decidindo não insistir mais no assunto. Qual é o sentido? Eles são adultos, e se preferem gastar dinheiro em móveis novos em vez de reparos necessários, a escolha é deles, embora isso demonstre a sinceridade de seus pedidos de ajuda, em lágrimas. Deixa eu te mostrar o que fizemos no quintal, oferece Cordelia, claramente querendo mudar de assunto. Peregrine colocou um novo canteiro de flores. Considerando a experiência dele na estufa, o resultado é impressionante. Eu a sigo pelas portas de vidro até o terraço.
O quintal realmente foi transformado, novos canteiros com plantas exóticas, caminhos de pedra, até um pequeno lago com carpas. Tudo isso, sem dúvida, custou muito dinheiro. Muito bom, digo, e é verdade. Peregrine, apesar de todos os seus defeitos, realmente entende de plantas. O jantar está quase pronto, Peregrine nos chama da casa. Vamos para a mesa. Voltamos para dentro e nos sentamos na sala de jantar. A mesa está posta com pretensão de sofisticação, copos de cristal, talheres, guardanapos de linho. Peregrine serve massa com frutos do mar, salada e pão fresco. Tudo parece impecável, como em uma revista de culinária. Vinho, Julian, ele pergunta, pegando a garrafa. Um pouco, por favor, respondo. Com a minha medicação, é melhor não exagerar. Claro, claro. Ele me serve literalmente 2 dedos. Saúde em primeiro lugar. Começamos a comer, e a comida está realmente boa. Peregrine não parecia se gabar de seus talentos culinários à toa. É delicioso, digo com sinceridade. Você cozinha muito bem, Peregrine. Ele sorri, visivelmente satisfeito com o elogio. Obrigado, Julia. Eu sempre disse que, se não fosse pela minha paixão por botânica, eu seria chefe. Papai, diz Cordélia, colocando a salada na mesa, como você tem passado ultimamente? O que você tem feito? O de sempre, respondo. Lendo, caminhando, às vezes assistindo documentários. Você se lembrou de tomar seus remédios? Ela pergunta com aquele tom especial que usa quando tenta parecer atenciosa, mas na verdade é apenas condescendente. Sim, Cordélia. Eu uso uma caixa de comprimidos com compartimentos para cada dia. Não é complicado. Como está sua memória em geral? Ela continua. Você percebe algum problema com ela? Estou começando a entender para onde essa conversa está indo, e estou ficando alarmada. Minha memória está perfeitamente bem. Lembro-me de eventos de 50 anos atrás tão claramente quanto me lembro de ontem. Isso é típico de idosos, intervém Peregrine com ar de especialista. A memória de longo prazo é preservada, mas a de curto prazo começa a sofrer. Você já notou que esquece onde coloca as coisas ou perde o fio da meada de uma conversa? Não, respondo com firmeza, de jeito nenhum. Cordélia troca um olhar com o marido. Papai, notamos que você anda um pouco distraído. Da última vez que estivemos aqui, você não se lembrou que a Samantha pediu demissão, mesmo eu tendo te contado. Talvez eu simplesmente não tenha me lembrado dessa informação porque não parecia importante, eu disfarço. Não é sinal de demência, Cordélia. É sinal de atenção seletiva. Só estamos preocupados com você, ela diz com uma expressão de preocupação fingida. Você mora sozinha, e se sua memória realmente começar a falhar, pode ser perigoso. E se você esquecer de desligar o fogão ou tomar o remédio errado? Não vou me mudar para uma casa de repouso se é isso que você quer dizer, digo sem rodeios. Ninguém está falando de uma casa de repouso, responde Peregrine rapidamente. Há muitas outras opções, como um assistente para ir à sua casa, ou talvez um tutor para ajudar com decisões financeiras e médicas. É isso. Agora, percebo o verdadeiro propósito deste almoço. Eles querem assumir o controle das minhas finanças. Não preciso de um tutor, digo com firmeza. Sou perfeitamente capaz de administrar meus negócios sozinha. Claro, pai, concorda Cordélia, mas seu tom de voz diz o contrário. Mas é melhor pensar nessas coisas antes que seja tarde demais. Fiz um testamento, nomeei curadores para tomar decisões médicas caso eu fique incapacitado e organizei minhas finanças para que tudo esteja em ordem, explico. Meu advogado tem toda a papelada necessária, então suas preocupações são desnecessárias. Você não entende, pai, suspira Cordélia. Não se trata do testamento. Trata-se do que está acontecendo com você agora. Percebemos que você está começando a mudar. De que forma? Pergunto, sentindo minha raiva aumentar. Você ficou mais desconfiado, diz ela. Mais irritado. Da última vez que estivemos na sua casa, você nos acusou de só vir quando precisávamos de alguma coisa. Não é verdade? Pergunto sem rodeios. Cordélia parece chocada. Peregrine franze a testa. Veja bem, diz ele, é disso que estamos falando.
dessa paranoia infundada, dessa hostilidade. Não é você, Júlia. É a sua idade falando. Olho para os dois e vejo que eles realmente acreditam no que dizem, ou pelo menos se convenceram disso para justificar suas ações. Estou perfeitamente sã, digo calmamente, e não vou discutir mais o assunto. Pai, por favor. Cordélia tenta segurar minha mão, mas eu me afasto. Estamos fazendo isso por amor. Queremos que você esteja segura. E suas finanças estão seguras, acrescenta Peregrine com um olhar sério. Na sua idade, é fácil ser vítima de golpistas. É incrível como eles não veem a ironia em suas palavras. Agradeço a sua preocupação, digo, mesmo sendo mentira. Mas vou repetir. Sou legalmente capaz e não preciso de um tutor. Cordélia lança um olhar desesperado para Peregrine, como se pedisse ajuda. Ele assente levemente, depois se inclina em sua direção e começa a sussurrar algo em seu ouvido. Não consigo ouvir as palavras, mas consigo ver o movimento de seus lábios. Anos no tribunal me ensinaram muitas coisas, inclusive leitura labial. Não sou especialista, mas consigo entender o suficiente, especialmente quando o orador não está tentando esconder suas palavras de estranhos. Não implore a ele. Se ele não nos der dinheiro, conseguiremos uma tutela e administraremos a casa dele nós mesmos. O velho está louco. Qualquer médico pode atestar isso. Sinto uma raiva fria crescendo dentro de mim. Então, este é o plano deles, me declarar incapacitada para que possam tomar conta da minha casa e das minhas economias. E eles já discutiram isso com algum médico. Cordélia ouve as palavras do marido, e vejo sua expressão mudar, primeiro choque, depois incerteza e, finalmente, determinação misturada com culpa. Ela está em conflito consigo mesma, mas obviamente não é a primeira vez que ouve esse plano. Fico parada, sem demonstrar que entendo a intenção deles. É melhor que pensem que estou no escuro. Cordélia se vira para mim, e seu rosto está diferente agora, mais firme, mais determinado. Pai, precisamos ter uma conversa séria sobre o seu futuro, sobre como administrar suas finanças. Minhas finanças estão ótimas, respondo calmamente. E eu as administro sozinha. Mas isso não pode durar para sempre, ela insiste. Cedo ou tarde, você vai precisar de ajuda. Quando chegar a hora, vou recorrer a profissionais, digo, consultores financeiros e advogados, não parentes com conflitos de interesse. O rosto de Cordélia fica vermelho de raiva. Conflito de interesses? Você está insinuando que queremos o seu dinheiro? Não queremos, pergunto sem rodeios. Não foi por isso que você veio aqui da última vez? Não foi por isso que você tem móveis novos em vez de um telhado consertado? Como ousa, Cordélia se levanta da cadeira num pulo. Nós nos importamos com você. Estamos pensando no seu bem-estar, na minha casa e nas minhas economias, acrescento. Que coincidência conveniente, não é? Você está ficando insuportável, diz ela, com a voz trêmula de raiva. Um velho egoísta e desconfiado que não dá valor à própria família. Família, levanta uma sobrancelha. A mesma que me visita de poucos em poucos meses e só quando precisa de alguma coisa? Isso não é verdade, grita Cordélia. Viríamos com mais frequência se você não fosse tão complicada. Complicada, repito. Palavra interessante. O que exatamente há de complicado em mim, Cordélia? Que eu percebo através de você. Que eu não me deixo manipular. Viu? Ela se vira para Peregrine. Era disso que eu estava falando. Ele está ficando paranoico. Acha que todos estão contra ele. Peregrine assente com a cara de um homem cuja teoria acaba de ser confirmada. Júlia, você precisa entender que não é certo achar que sua própria filha quer te enganar. Como mais você chamaria um plano para me declarar incapacitada a fim de tomar posse da minha propriedade? Pergunto, ainda calma. Se não for enganação, então o que é? Os dois congelam. Há choque em seus rostos. Não esperavam que eu soubesse do plano deles. Do que vocês estão falando? Cordélia finalmente pergunta, tentando parecer confusa, mas consigo ver o pânico em seus olhos. Estou falando do seu planinho, respondo, aquele que vocês estavam discutindo agora há pouco, sobre ficar com a custódia da minha casa. Pai, você está delirando, diz Cordélia, mas sua voz está trêmula. Ninguém disse nada parecido.
Olho para ela com decepção. Mesmo agora que já declarei o plano deles, ela continua mentindo. Minha filha, aquela que criei, por quem me sacrifiquei tanto, está disposta a me declarar louca por dinheiro. Algo dentro de mim está se rompendo, o último fio tênue que nos une como família. Levanto-me da mesa. Vou embora, digo calmamente. Vou chamar um táxi. Pai, senta aí, exige Cordélia. Ainda não terminamos de conversar. Terminei, respondo, pegando meu celular. Ela agarra minha mão com tanta força que o aparelho cai no chão. Você não vai a lugar nenhum até resolvermos isso. Olho para ela, surpresa. Ela nunca tinha sido fisicamente agressiva comigo antes. Tire a mão, Cordélia, digo baixinho. Não, ela aperta meu pulso com ainda mais força. Você vai ficar e nos ouvir. Estamos fazendo isso para o seu próprio bem. Tento me soltar, mas ela está inesperadamente forte em sua raiva. Me solta, repito, mais alto. O que há de errado com você? Ela grita. Por que você não pode simplesmente confiar na gente? Por que você é sempre tão teimosa, tão egoísta? E então, sem aviso, ela me dá um soco no rosto. O golpe é tão repentino e forte que perco o equilíbrio e caio no chão. Minha cabeça bate no assoalho e, por um instante, pontos negros nadam diante dos meus olhos. Cordélia está de pé diante de mim, com as mãos ainda levantadas, o rosto chocado com as próprias ações. Peregrine também parece atordoado. Ele não esperava por essa reviravolta. Meu Deus, sussurra Cordélia. Pai, eu não queria. Foi um acidente. Ela dá um passo em direção à porta, claramente prestes a sair para se distrair do que acabará de fazer. E é então que começo a rir, baixinho a princípio, quase inaudível, mas aos poucos ficando mais alto. Não é uma risada alegre. É um som amargo, quase enlouquecedor, nascido da dor, da frustração e de uma libertação repentina. É como se a última ilusão tivesse se desfeito e tudo estivesse cristalino. Minha risada assusta Cordélia. Ela congela, o rosto pálido. Papai. Sua voz treme, não de raiva, mas de medo. Levanto-me lentamente do chão, ainda rindo. Minha bochecha arde com o golpe e minha cabeça lateja com a dor da queda. Mas sinto uma estranha clareza que não sentia há anos. Você sempre se esquece, digo, e minha voz treme, mas não de fraqueza, mas de força contida, que eu consigo ler lábios. Eu sei o que ele te disse. Cordélia e Peregrine congelam como duas estátuas. Seus rostos demonstram choque e incredulidade. Claramente, não esperavam me ouvir dizer aquilo. Cordélia empalidece e Peregrine instintivamente dá um passo para trás, como se tentasse se distanciar da situação. Como assim? Cordélia finalmente consegue dizer. Sua voz treme, revelando o pânico que tenta esconder. Que leitura labial! Esfrego a bochecha, ainda queimando por causa do golpe, e me endireito lentamente. Apesar da dor e da humilhação, sinto-me estranhamente calma. O momento da verdade que eu esperava inconscientemente há anos finalmente chegou. 39 anos no tribunal, digo, olhando diretamente para Peregrine. Sabe o que acontece quando você fica sentado lá dia após dia, anotando depoimentos? Você começa a notar as pequenas coisas, o jeito como as pessoas ficam nervosas com a ideia de mentir, o jeito como os advogados trocam olhares, o jeito como as testemunhas esfregam as roupas quando estão escondendo algo. Faço uma pausa, observando as reações deles. Peregrine tenta se manter impassível, mas seus dedos batem nervosamente na coxa, um gesto que eu já notei em muitos mentirosos no tribunal. E aprendi a ler lábios, continuo. Não profissionalmente, claro, mas o suficiente para saber o que acontece quando testemunhas ou advogados sussurram quando acham que ninguém pode ouvi-los. Isso é ridículo, pai, Cordélia tenta objetar, mas sua voz soa incerta. Você não conseguiria. Não implore. Se ele não nos der o dinheiro, nós mesmos conseguiremos uma tutela e cuidaremos da casa. O velho está louco. Qualquer médico lhe dirá isso, repito palavra por palavra o que Peregrine havia sussurrado. Foi exatamente isso que você disse, não foi, Peregrine? O rosto do meu genro fica roxo. Ele abre a boca para dizer algo, mas as palavras não saem. Cordélia desvia o olhar de mim para o marido, com os olhos arregalados de surpresa e medo. Isso? Não é o que você pensa,
diz Peregrine finalmente. Eu só estava sugerindo uma opção, um último recurso, caso sua condição piore. Minha condição, repito com uma risada amarga. Minha saúde ou minha situação financeira? Com qual delas você está realmente preocupada? Cordélia se aproxima de mim, tentando assumir o controle da situação. Pai, olha, estamos muito preocupados com você. Peregrine pode ter se expressado mal, mas nossas intenções? Suas intenções são cristalinas, interrompo-a, elas são claras há muito tempo. Tiro lentamente um pequeno gravador preto do bolso interno do meu paletó, um digital moderno, um dos poucos aparelhos tecnológicos que dominei nos últimos anos. Comecei a gravar nossas reuniões. Seus rostos se contorcem em choque. Cordélia instintivamente cobre a boca com a mão, e Peregrine cerra os punhos, um gesto que eu já tinha visto em muitos réus quando suas mentiras eram expostas no tribunal. Você estava nos gravando, diz Cordélia, incrédula. Sem a nossa permissão? Isso é ilegal. Neste estado, o consentimento de uma das partes é suficiente para gravar uma conversa, respondo calmamente, com o conhecimento jurídico básico que adquiri ao longo dos anos. E sim, gravei toda a nossa conversa hoje, incluindo o que você disse sobre eu ser paranoica, seu soco e, claro, o plano de Peregrine de me declarar incompetente. Pego o gravador e aperto o botão de play. Nossas vozes preenchem a sala, primeiro, a discussão sobre o jantar, depois o aumento gradual da tensão, a conversa sobre minha suposta piora e, finalmente, minha pergunta: que outro nome você daria a um plano para me declarar incompetente para tomar posse da minha propriedade? Depois, as negações de Cordélia, o som da minha queda após o soco dela, e minha risada. Paro a fita. Um silêncio pesado paira na sala. Você planejou tudo, sussurra Cordélia, olhando para mim com uma expressão desconhecida, uma mistura de medo e respeito. Você me provocou de propósito. Eu não planejei nada, retruco. Eu só estava preparada. Há uma diferença. Eu esperava nunca ter que usar aquelas fitas, que você provasse que minhas suspeitas estavam erradas. Peregrine, recuperando-se um pouco do choque, tenta assumir o controle da situação. Júlia, vamos conversar como pessoas sensatas, começa ele naquele tom condescendente que sempre usa comigo. Posso ter falado errado, mas você interpretou mal o que eu disse. Estamos realmente preocupados com o seu bem-estar. Pare com isso, Peregrine, interrompo, chega de mentiras. Não gravei só a conversa de hoje. Tenho gravações de todos os nossos encontros dos últimos 3 anos. Tiro um pendrive do outro bolso. Todos os arquivos estão aqui, incluindo aquela conversa de 6 meses atrás, quando vocês estavam discutindo como venderiam minha casa depois que eu morresse para comprar uma casa de campo. Ou a vez em que você sussurrou na cozinha que minhas peculiaridades senis estavam custando sua herança, ou quando Peregrine me chamou de velha pão duro que se apega ao dinheiro por tempo demais. O rosto de Cordélia se contorce de horror. Ela se lembra exatamente daquelas conversas e agora percebe que suas palavras foram gravadas. Por que você fez isso? Ela pergunta com a voz trêmula. Você não confiou na gente esse tempo todo. Deveria, respondo a pergunta com outra pergunta. Cordélia, sou taquígrafa há quase 4 décadas. Registrei centenas de casos de conflitos familiares, heranças, casos de abuso financeiro contra idosos. Já vi pessoas que juravam se amar se transformarem em predadoras quando se tratava de dinheiro. Já vi filhos manipularem os pais, cônjuges se enganarem, parentes contestarem testamentos. Faço uma pausa, sentindo uma dor antiga crescer no peito. Eu esperava que fosse diferente com a minha família, mas suas visitas se tornaram cada vez menos frequentes, a menos que você precisasse de dinheiro. Suas ligações se reduziram a verificações formais e minuciosas. Você nunca perguntou sobre meus pensamentos, sentimentos, memórias, apenas sobre minha saúde e finanças. Cordélia afunda na cadeira, com os ombros caídos. Isso não é verdade, pai. Nós nos importamos com você. Talvez, concordo. Mas a preocupação era secundária à espera da herança. E sim, comecei a gravar nossas reuniões por precaução. Uma deformidade ocupacional, por assim dizer. Peregrine, percebendo que negar é inútil, muda de tática. Tudo bem, Júlia, diz ele, endireitando-se e assumindo uma postura profissional. O que você quer? O que está tentando alcançar com esses registros? Primeiro, a verdade, respondo.
Chega de fingimento. Chega de falsa preocupação e segundas intenções. Tira um pedaço de papel dobrado do bolso interno. E segundo, quero meu dinheiro de volta. Que dinheiro? Pergunta Cordélia, confusa. Todos os empréstimos que te dei nos últimos anos, explico, desdobrando o papel 10.000 para o conserto do telhado, que vejo que ainda não começou. 8.000 para uma reforma na cozinha há 2 anos. 6.000 para umas férias no ano passado. 4.000 para um carro novo para Cordélia. O valor total, incluindo os juros estipulados nos recibos que você assinou. Nós nunca assinamos nenhum recibo, objeta Peregrine. Não, levanta uma sobrancelha. E aqueles papéis do seguro que você assinava toda vez que pegava dinheiro de mim? Aqueles que você nunca lia porque confiava em mim e tinha pressa para receber o dinheiro? Lembro-me do cuidado com que redigia aqueles documentos, usando meu conhecimento de redação jurídica adquirido em anos de experiência em tribunais, de como incluir discretamente cláusulas sobre reembolso, juros e prazos, de como eles assinaram sem ler, certos de que o velho pai de Cordélia era incapaz de tal trapaça. O rosto de Peregrine se contorce de raiva e humilhação. Ele é um financista, um homem que se orgulha de sua perspicácia empresarial, e a percepção de que foi enganado é particularmente dolorosa. É uma fraude, ele cerra os dentes. Você nos enganou para assinar aqueles papéis. Fraude? Eu sorrio. Não, Peregrine. Fraude é quando você tirou dinheiro de mim para consertar o telhado e gastou em móveis novos. Ou quando planeja me declarar incompetente para tomar posse da minha propriedade. O que eu fiz? Acabei de lhe entregar documentos que você deveria ter lido antes de assinar. Qualquer tribunal concordaria com isso. Você não pode pensar seriamente que vamos te devolver esse dinheiro, diz Cordélia. Eram presentes, ajuda de um pai para a filha. Teria havido presente se você tivesse perguntado diretamente, respondo. Se você tivesse dito, papai, precisamos de dinheiro para móveis novos. Mas você mentiu. Você manipulou. Você fingiu extrema necessidade quando, na verdade, só queria mais conforto, e agora está alegando que eram presentes. Balanço a cabeça. Não, Cordélia. Os documentos declaravam claramente que eram empréstimos a serem pagos. E eu tenho todas as provas de que o dinheiro não foi usado para o propósito declarado, não apenas as gravações das nossas conversas, mas as fotos da sua casa antes e depois de cada empréstimo, os cheques que você descuidadamente deixou à vista quando eu a visitei. Peregrine parece prestes a ter um derrame. Cordélia fica ali sentada, com os braços caídos, sem forças. O que você quer? Pergunta ela finalmente, baixinho. Dinheiro? Você sabe que não temos quantias assim. Você tem uma casa que vale muito mais do que me deve, aponto. Você poderia vendê-la, me pagar e comprar algo mais de acordo com sua renda real. Você não pode, sério, começa Peregrine, mas levanto a mão para interrompê-lo. Já entreguei a papelada ao meu advogado, digo. Amanhã, ele enviará uma demanda formal para o pagamento dos empréstimos. Vocês terão 30 dias para responder. Se recusarem a pagar, o caso irá a julgamento, onde todas as provas serão apresentadas, incluindo registros e documentos que vocês assinaram. Faço uma pausa, observando-os perceber a gravidade da situação. Claro, vocês podem tentar contestar os documentos, alegar que eu os enganei, mas aí teremos fitas suas discutindo como me enganaram para consertar o telhado, onde planejam me declarar incompetente para controlar minhas finanças. E, claro, o vídeo da Cordélia me agredindo hoje. O vídeo? Questiona Cordélia, horrorizada. Você também gravou? Dou uma batidinha no bolso da camisa, onde há uma pequena câmera disfarçada de alfinete de gravata, outro dispositivo moderno que aprendi a usar. Como eu disse, uma deformidade ocupacional. Quando você vê pessoas mentindo sob juramento por décadas, você começa a valorizar evidências confiáveis. Cordélia parece arrasada. Peregrine está ao lado dela, com o rosto pálido e as mãos tremendo levemente. Por que você está fazendo isso, papai? Pergunta Cordélia, com lágrimas na voz. Somos sua família. Não, Cordélia, respondo baixinho. Família são pessoas que se amam e se respeitam, que se apoiam, não por interesse próprio, mas por carinho, que não planejam. Como dividir os bens de uma pessoa ainda viva nem discutem como declará-la louca por dinheiro. Olho para ela com tristeza.
Você é minha filha de sangue, mas você e Peregrine deixaram de ser minha família há muito tempo, quando começaram a me ver como nada mais do que uma carteira e uma herança futura. Não é justo, ela sussurra. Nós nos importamos com você. Se importaram, levanto uma sobrancelha. Então por que nunca perguntou sobre a minha vida, sobre as minhas memórias, sobre o trabalho ao qual me dediquei por 4 décadas? Por que as únicas perguntas que você fez foram sobre a minha saúde e finanças? Cordélia permanece em silêncio, incapaz de encontrar uma resposta. Vou te dar uma chance de evitar a humilhação pública, continuo após uma pausa. Devolvo o dinheiro em 30 dias, e eu não vou processá-la. Venda a casa se for preciso, ou o carro, ou encontre outro jeito. Mas se você não pagar os empréstimos, serei forçada a recorrer à justiça. Você vai arruinar nossas vidas, diz Peregrine, sua voz não é um apelo, mas uma declaração de fato. Não, protesto. Você arruinou tudo quando achou que poderia manipular um velho impunemente, quando decidiu que trapaça e mentira eram maneiras aceitáveis de conseguir o que queria, quando se esqueceu do respeito e da decência básicos. Lentamente, guardo o gravador e os papéis de volta no bolso. Você me subestimou, digo baixinho. Como tantos outros. Você viu um velho e achou que eu era fraco, ingênuo, facilmente manipulável. Você se esqueceu de que passei décadas observando o pior da natureza humana no tribunal, que vi centenas de esquemas e fraudes muito mais sofisticados do que suas tentativas primitivas. Vou em direção à saída, mas paro na porta e me viro. E o triste, Cordélia, é que eu sempre esperei que você melhorasse, que herdasse a honestidade e a integridade da sua mãe, não o cinismo que adquiri ao longo dos anos. Acho que eu estava errada. Papai, ela começa, mas eu levanto a mão para interrompê-la. Chega de fingimentos, Cordélia. Nós duas sabemos a verdade. Agora é só uma relação comercial. 30 dias para pagar os empréstimos. Depois disso, é o tribunal. Saio de casa sem olhar para trás. Está frio lá fora, e abotou o casaco para me proteger do vento da noite. O gravador no meu bolso pesa como uma pedra, um lembrete físico da gravidade das minhas ações. Pego o celular e chamo um táxi. Enquanto espero, olho para a casa onde minha filha e o marido provavelmente estão discutindo febrilmente o que fazer a seguir. Parte de mim se sente magoada por nosso relacionamento ter terminado assim. Mas a outra parte, a mais racional, percebe que não houve um relacionamento de verdade por muito tempo. Havia apenas uma ilusão que eu mantinha por medo de ficar completamente sozinha. O táxi chega 10 minutos depois. Sento-me no banco de trás e dou o meu endereço. Enquanto o carro se move, não olho para trás, para a casa de Cordélia. É o fim de um capítulo da minha vida e talvez o começo de outro. No caminho para casa, penso no futuro, no que farei com o dinheiro se eles realmente o devolverem, em como minha vida mudará agora que finalmente perdi o contato com minha única filha, e se fui cruel demais. Mas então me lembro da expressão no rosto de Peregrine enquanto ele sussurrava sobre como conseguiriam a minha custódia. Lembro-me da mão de Cordélia levantada para atacar. E percebo que fiz o que precisava fazer, me proteger de pessoas que me viam não como uma pessoa, mas como um meio para um fim. Passei 39 anos registrando as histórias de outras pessoas no tribunal, histórias de ganância, traição, manipulação. Nunca pensei que faria parte de uma dessas histórias. E certamente não pensei que seria forçada a usar todas as lições que aprendi observando o lado sombrio da natureza humana contra minha própria filha. Mas a vida raramente corre conforme o planejado. E, às vezes, as batalhas mais importantes precisam ser travadas com aqueles que amamos. Já se passaram 3 meses desde que expus os planos de Cordélia e Peregrine. 3 meses sem uma única ligação da minha filha, sem as conversas habituais de sexta à noite, sem visitas constrangedoras. O silêncio, que a princípio parecia ensurdecedor, aos poucos se tornou familiar e até confortável. Naqueles meses, minha vida mudou, não radicalmente, nem repentinamente, mas de forma consistente e perceptível. Ainda moro sozinho em minha casa em Wilmington. Ainda acordo às 7 horas e desligo o despertador 5 segundos depois. Ainda leio o jornal e faço minha caminhada diária de 2 horas. Mais novos elementos foram incorporados a essa rotina familiar, dando aos meus dias um novo conteúdo e propósito. Todas as terças e quintas-feiras, lidero um grupo de escrita criativa para idosos em um centro comunitário local. A ideia surgiu do nada.
Depois do incidente com Cordélia, senti a necessidade de repensar minha vida, especialmente as décadas que passei no tribunal, décadas absorvendo histórias de outras pessoas, mas nunca contando a minha. O centro inicialmente relutou em relação à minha sugestão. O que um estenógrafo judicial, uma pessoa que registrava profissionalmente as palavras de outras pessoas, mas não criava as suas próprias, poderia saber sobre escrita criativa? Mas expliquei que foram meus anos de observação de histórias humanas que me deram uma compreensão única de como elas são estruturadas, quais detalhes as tornam vivas, como a verdade se entrelaça com a percepção. Agora, meu grupo conta com 8 participantes regulares. Eleanor é uma ex-professora de 82 anos, com uma mente afiada e uma inclinação para romances históricos. Harold é um marinheiro aposentado de 78 anos que escreve sobre suas viagens com detalhes impressionantes. Mabel é uma viúva reservada que, por meio da escrita, expressa pela primeira vez a dor de perder o marido. Os outros também vêm com suas histórias, suas memórias, sua necessidade de serem ouvidos. Nos encontramos em uma salinha com uma mesa redonda. Levo biscoitos que compro na padaria da esquina. Eleanor sempre traz uma garrafa térmica de chá. Escrevemos sobre os tópicos propostos, a primeira lembrança, um momento transformador, uma pessoa que me ensinou algo importante. Depois, lemos em voz alta e discutimos o que escrevemos, sem críticas, apenas perguntas e agradecimentos. Surpreendentemente, foi nesse grupo que comecei a falar sobre o que tinha visto no tribunal, não sobre casos específicos, é claro, a confidencialidade permanece sacrossanta, mas sobre padrões gerais, observações, lições sobre como as pessoas justificam seus piores comportamentos, como o medo e a ganância podem distorcer até mesmo os relacionamentos mais próximos, como a verdade muitas vezes se esconde no não dito. No primeiro dia em que compartilhei esses pensamentos, um silêncio pairou na sala. Então Harold assentiu e disse: "Você já viu pessoas em seus momentos mais difíceis, não é?" Concordei. "E isso mudou você", acrescentou Mabel. Não foi uma pergunta, mas uma declaração, dita com a compreensão que só pode vir de alguém que também foi transformado por uma experiência profunda. Gradualmente, através desses encontros, através da minha própria escrita, comecei a entender como décadas de observação de tragédias humanas me moldaram, como construí muros ao meu redor para me proteger da dor que via diariamente, como essa defesa se tornou um hábito, um modo de vida, uma prisão que não só mantinha a dor do lado de fora, mas também impedia que a intimidade real entrasse. Nunca contei a Cordélia sobre a gravidade do meu trabalho. Quando ela era pequena, eu queria protegê-la dos horrores que registrei com meus dedos rápidos na estenografia. Eu não queria que ela soubesse sobre a mãe que afogou os filhos na banheira, ou o marido que abusou da esposa por anos, ou o adolescente que matou os pais por causa de uma herança. À medida que ela crescia, o hábito de manter silêncio sobre o meu trabalho já havia se enraizado, e então era tarde demais. O muro entre nós já estava lá, invisível, mas sólido, construído de reticências e mecanismos de defesa. Eu não conseguia explicar a ela por que havia me fechado tanto, por que era tão difícil confiar nas pessoas, por que eu era tão cético em relação às motivações humanas, e ela não conseguia entender que tipo de pessoa se escondia por trás dessa fachada de contenção e ordem. No final de maio, recebi uma notificação oficial do meu advogado. Cordélia e Peregrine quitaram toda a dívida, $28.000 com juros. Para isso, tiveram que vender a casa e se mudar para um apartamento bem menor em um bairro menos nobre. O advogado relatou que o dinheiro foi pago em uma única parcela, sem contestações ou tentativas de contestação dos documentos. Não senti nenhum triunfo ao receber essa notícia, apenas cansaço e uma estranha sensação de dever cumprido, como se a última página de um longo livro tivesse finalmente sido virada, e agora fosse possível fechá-lo e guardá-lo na estante. Uma semana depois do aviso do advogado, chegou uma carta de Cordélia, uma carta de papel de verdade, num envelope selado, algo raramente visto nesta era digital. A letra no envelope era familiar, elegante, com uma leve inclinação para a direita, a mesma dos bilhetes da escola que eu assinara há anos atrás. Não a abri imediatamente. Coloquei-a primeiro na mesa da sala e continuei meu dia como de costume. A carta esperava, silenciosa e paciente, como tantas verdades em minha vida. À noite, depois do jantar, finalmente peguei o envelope e o abri com cuidado. Dentro, havia várias páginas escritas com a mesma caligrafia familiar. "Querido pai", começava a carta, e essas duas palavras simples me fizeram sentir uma onda repentina de emoção. "Pensei muito antes de escrever para você. Comecei e joguei fora rascunhos várias vezes.
O que posso dizer depois de tudo isso? Como posso encontrar palavras que não soem vazias ou hipócritas? Vendemos a casa. Você provavelmente já sabe disso pelo seu advogado. Agora, moramos em um apartamento na zona leste da cidade. É pequeno, mas é adequado. Peregrine encontrou um novo emprego, não mais na estufa, mas em um centro de jardinagem nos arredores. O salário é menor, mas ele parece mais tranquilo lá. Continuo trabalhando para a seguradora, embora tenha tido que abrir mão de alguns dos privilégios que tinha. Mas não estou escrevendo sobre nossa nova casa ou emprego. Estou escrevendo porque tenho pensado muito em nós nesses meses, em como éramos, no que nos tornamos. Não vou me desculpar, pai. Não porque eu não esteja arrependido, estou, profunda e sinceramente, mas porque percebo que algumas coisas não podem ser desfeitas com um simples me desculpe. O que Peregrine e eu planejamos fazer foi errado. A maneira como usamos sua ajuda não foi justa. E o fato de eu ter batido em você, e isso foi imperdoável. Mas, mais do que por essas ações específicas, lamento os anos de oportunidades perdidas, todas as conversas que nunca tivemos, todas as perguntas que nunca fiz sobre o seu trabalho, seus pensamentos, sua vida. Você tinha razão quando disse que não somos uma família de verdade há muito tempo. Mas acho que o problema começou muito antes do que você pensa, não quando começamos a vê-lo apenas como uma fonte de dinheiro, mas muito antes, quando paramos de nos ver como pessoas. Lembra quando eu tinha uns 12 anos e perguntei sobre o seu trabalho? Uma pergunta de verdade, não apenas como foi o seu dia. Lembro que você respondeu: só escrevo palavras, Cordélia. Nada de interessante. E algo no seu tom de voz, no seu olhar, me disse que o assunto estava encerrado, que havia coisas sobre as quais não estávamos falando. E assim os muros entre nós começaram a aparecer, pequenos, quase imperceptíveis no início, mas a cada ano ficavam mais altos e grossos. Você não falava sobre o seu trabalho nem sobre os seus pensamentos. Parei de compartilhar meus verdadeiros sentimentos e medos. Conversávamos, mas não socializávamos. Depois que minha mãe morreu, piorou. Ela era a ponte entre nós, a tradutora que nos ajudava a nos entender. Sem ela, nos víamos em lados opostos do abismo, sem saber como construir uma nova ponte. Não estou dizendo isso para justificar minhas ações ou para transferir a culpa. Estou apenas tentando entender como chegamos àquele momento em casa, quando levantei a mão para meu próprio pai. Como uma filha e um pai puderam se tornar tão estranhos um para o outro? Comecei a consultar um terapeuta recentemente. Era a condição da Peregrine para continuarmos juntos depois de tudo o que aconteceu. Resisti no início, mas agora sou grata por isso. Conversamos muito sobre a infância, meu relacionamento com você e minha mãe, e os padrões que repito na vida adulta. Ela me perguntou uma vez: o que você sabe sobre o trabalho do seu pai? Não sobre o que ele fazia tecnicamente, mas como isso o afetava emocionalmente. E percebi que não sabia nada, absolutamente nada, sobre como era sentar no tribunal dia após dia, escrevendo as histórias mais horríveis da vida humana, como isso moldava sua visão de mundo, seu caráter, seus medos. Comecei a pesquisar, a ler sobre a taquigrafia dos tribunais, sobre o impacto psicológico de trabalhar no sistema judiciário. E, gradualmente, comecei a perceber que talvez seu distanciamento, seu ceticismo, sua necessidade de controle e ordem não fossem apenas traços de caráter, mas mecanismos de defesa desenvolvidos ao longo de anos observando o pior da natureza humana. Você estava se protegendo da dor. E eu interpretava isso como frieza e indiferença. Você viu as minhas ações e as do Peregrine como interesse próprio e manipulação. E você estava certo. Elas estavam lá. Mas eu vi a sua desconfiança como a confirmação de que você nunca me amou de verdade. Nós dois nos olhamos através das lentes distorcidas dos nossos próprios medos e expectativas. Não sei se há um caminho de volta para nós, pai. Talvez algumas pontes estejam queimadas para sempre. Mas eu queria que você soubesse que agora eu entendo um pouco mais sobre você, sobre mim mesmo, sobre como nos perdemos muito antes do dia em que levantei a mão para você. Não estou pedindo uma resposta. Não estou pedindo perdão. Não estou pedindo uma revanche. Só queria que você soubesse que estava certa sobre muitas coisas, mas não sobre tudo. Nós duas contribuímos para o muro entre nós e merecíamos mais. Atenciosamente, Cordélia.
Reli a carta 2 vezes, dobrei as folhas cuidadosamente e as devolvi ao envelope. Uma sensação estranha me invadiu, não de perdão, nem de reconciliação, mas de uma espécie de compreensão. Pela primeira vez em anos, Cordélia me viu não como um caixa eletrônico, nem como um fardo, nem como um obstáculo, mas como uma pessoa com sua própria história, suas próprias feridas, seus próprios mecanismos de defesa. Não respondi à carta, não porque não me tocasse, mas porque não tinha certeza se conseguiria dizer algo que não soasse vazio ou falso depois de tantos anos de eufemismo. Algumas conversas chegam tarde demais. Algumas confissões surgem quando o caminho já foi percorrido longe demais na direção errada. Em vez disso, fiz algo que vinha adiando há muito tempo. Um dia, em junho, entrei em uma agência de viagens e comprei uma passagem de trem para Clinton, a pequena cidade a 3 horas de Wilmington, onde nasci e cresci. Eu não ia lá havia mais de 40 anos, desde que enterrei meu pai e vendi a casa deles. O agente perguntou quando eu planejava a viagem de volta. Será uma viagem só de ida, respondi, surpreendendo até a mim mesmo com a decisão. Na manhã do dia da partida, acordei como de costume às 7 horas e desliguei o despertador 5 segundos depois. Mas, em seguida, a rotina habitual foi interrompida. Em vez de uma barba completa, simplesmente passei um barbeador elétrico nas bochechas. Em vez de uma camisa passada, vesti um suéter confortável. Em vez do café da manhã habitual, simplesmente tomei café, em pé à janela, olhando para o jardim, onde as roseiras de Agnes ainda floresciam, apesar dos anos sem suas mãos cuidadosas. Minha mala estava pronta no dia anterior, um mínimo de coisas, apenas o essencial. Eu não sabia quanto tempo ficaria em Clinton ou se algum dia voltaria. Tudo o que eu sabia era que era hora de encarar os fantasmas do meu passado, de descobrir como um garoto de cidade pequena se tornou um homem que passou a vida escrevendo sobre as tragédias dos outros e isolando a própria família com um muro de silêncio e desconfiança. Tranquei a casa, conferindo todas as fechaduras. Velhos hábitos custam a morrer. Um táxi me esperava do lado de fora. O motorista me ajudou a colocar minha mala no porta-malas. Para a estação de trem, eu disse, entrando no banco de trás. Quando o táxi partiu, não olhei para trás, para a casa. Não havia necessidade. Sua imagem estava gravada na minha memória, assim como todos os lugares e momentos importantes da minha vida. Em vez disso, olhei para a estrada que levava à estação, ao trem, à cidade da minha infância. Aos 76 anos, eu embarcava em uma jornada, não tanto geográfica quanto interna, em busca de uma resposta para a pergunta que Cordélia fizera em sua carta: como nos perdemos? E uma pergunta mais profunda que eu nunca havia feito em voz alta: como me perdi no processo de me defender da dor que registrava dia após dia no tribunal? O trem partia às 10h30. Sentei-me perto da janela e coloquei no colo o livro que não pretendia ler. À medida que o trem se movia, senti uma estranha leveza, como se o peso que eu carregava há anos tivesse diminuído um pouco, não desaparecido. Esses fardos não desaparecem completamente, mas um pouco menos pesado, um pouco mais administrável. Do lado de fora da janela, a paisagem passava rapidamente, primeiro os subúrbios de Wilmington, depois o campo, os bosques, as pequenas estações com nomes meio apagados. Eu observava, mas não tanto vendo, mas lembrando, como eu chegara a Wilmington ainda jovem, com um diploma de estenógrafa e o sonho de um emprego estável, como conhecer a Agnes em uma festa na casa de um amigo em comum, como Cordélia nascerá, tão pequena e frágil que eu tinha medo de segurá-la nos braços. E como, dia após dia, caso após caso, eu havia permitido que a escuridão que registrei no tribunal se infiltrasse em minha alma, nublasse minha percepção, me transformasse de forma tão imperceptível e gradual que eu nem percebi quando deixei de ser o jovem aberto e esperançoso que um dia deixará Clinton. Agora eu estava voltando, não a mesma pessoa, é claro, mas talvez pronto para finalmente encontrar o garoto que eu era e tentar descobrir onde e quando o perdi ao longo do caminho. O trem ganhou velocidade, levando-me para longe da vida que construí em Wilmington, de volta às raízes que evitei por tanto tempo, à cidade onde nasci, ao lar que não existe mais, às memórias que esperavam, pacientes e inevitáveis, como todas as verdades das quais tentamos escapar.